O que aconteceu com a criança que foi levada por criminosos agora pela manhã em São José, na Grande Florianópolis? Muito bom dia. 11h15, já estamos ao vivo para todo o estado. Imagens que chegam direto de São José, bairro Cobrasol, avenida movimentada da Grande Florianópolis. Agora pela manhã, um assalto foi registrado no bairro. O carro foi levado. Os criminosos só não sabiam que dentro do veículo também havia uma criança. Começa a partir disso uma grande investigação e a perseguição contra os bandidos. O final dessa história eu te conto a partir de agora, aqui no Meio-Dia, que já está no ar. Fala, minha Santa Catarina! Muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. O nosso Meio-Dia está começando ao vivo para todo o estado e você segue por aqui até 1h05 da tarde. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por escolher o SBT para ficar bem informado nesta sexta-feira. Vamos fechar a semana com as principais notícias. Me dá a imagem que chega de São José agora, vem comigo. Um grave assalto foi registrado agora pela manhã em São José, na Grande Florianópolis, bairro Cobrasol, uma das áreas nobres da cidade. Os criminosos levaram o carro e dentro havia uma criança. Por isso, sim, a polícia pode investigar também como sequestro. Vamos para lá agora. Tiago Pires ao vivo na informação. É o primeiro destaque desta manhã de sexta-feira, já no local, hein? No jornalismo em tempo real aqui do Meio-Dia. Tiago Pires, é contigo. Todas as informações e a pergunta que Santa Catarina está fazendo agora. A criança levada pelos criminosos. Já está bem? Já está com a família? Tiago, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, para todos que estão nos assistindo. Sim, todos bem, Fernando. Antes da gente contar o relato, a gente vai acalmar o pessoal, que tudo, graças a Deus, terminou bem, viu? Mas foi um momento de bastante susto e bastante pânico por aqui. Nós estamos bem na avenida principal aqui do Cobrasol, Lédio Martins, aqui neste ponto onde aconteceu, onde tudo aconteceu. Onde está estacionado esse carro branco aqui foi onde a mãe chegou com os dois filhos, Fernando. Vamos mostrar como é que aconteceu. Ela estacionou bem aqui onde está esse carro branco. Os dois filhos estavam no banco de trás. Quando ela desce do carro para poder ir aqui em algum ponto comercial, nós temos muitas informações aqui que recebendo das pessoas, não oficial por parte da mãe, tá? Mas quando ela desceu do carro, esse homem, esse assaltante, esse ladrão, esse criminoso entrou pelo lado do carona e já avisando o assalto que ia levar o carro, que o foco era o carro. Nesse momento ela em desespero, é claro, com as crianças no banco de trás, ela disse, meus filhos, vou tirar meus filhos. Só que só deu tempo dela sair do carona, abrir a porta de trás dela, né? Porta de trás do carro e retirar esse menino. O que aconteceu? Por isso muitas pessoas estão falando de atropelamento. O fato é que quando ela desceu do carro, esse homem já assumiu a direção e começou a dar ré para poder seguir adiante daqui. Foi nesse momento em que a porta do carona, a porta de trás ficou aberta e essa criança, um dos meninos, menino de 4 anos, ele conseguiu sair do carro, ele conseguiu se atirar e caiu bem aqui, ó. Foi nesse momento da ré e da arrancada que essa criança conseguiu sair do carro, se atirou e se machucou. Escoriações leves, foi encaminhado ao hospital, mas está tudo bem, sem traumas, nada, não quebrou nenhum no braço, perna, está bem. Mas, claro, o susto foi grande e ele conseguiu se atirar. Só que a menina, que não se sabe ainda a idade exata, mas tem entre 4 e 6 anos, ficou dentro do carro, Fernando. E aí foi um pânico, porque a mãe gritando desesperada que a filha estava dentro do carro. Os comerciantes aqui, o pessoal da volta, começou a bater no carro, a tentar tirar a criança do carro. Enfim, foi um sufoco só, usaram cone para bater no carro, avisaram, gritaram. Nisso ele arranca, com a porta aberta ainda dessa criança que tinha caído, arrancou nessa direção aqui, Leandro. Foi até o final da avenida para dobrar à esquerda. Só que, durante essa gritaria toda, Fernando, um motociclista que estava vindo aqui, ó, por esse outro lado, ele atravessou em cima aqui do canteiro central e começou a acompanhar o carro, gritando para o criminoso largar a criança. Disse, leva o carro, solta a criança, solta a criança, solta a criança. E aí esse motociclista foi acompanhando esse criminoso. A criança foi abandonada pelo criminoso, viu? Não se sabe exatamente qual rua, mas aqui para dentro do Cobrasol essa criança foi encontrada. Tranquila, muito assustada, é claro, mas também sem nenhuma escoriação. Ou seja, durante o percurso ele atendeu ao pedido aí do motociclista e abandonou a criança, porque, pelo que se sabe, o foco era o veículo, era o carro. Ele não esperava, acredito, de que tinham 2 crianças atrás.
As imagens vocês estão vendo aí do que estava acontecendo durante esse momento. Agora, o pânico é geral, Fernando, porque imagina, a mãe aqui com uma das crianças machucada sem saber o que ia acontecer com a outra filha que estava dentro do carro. Nós ouvimos o relato de uma dessas pessoas que não quer se identificar e a gente entende, comerciantes, pessoal que trabalha aqui na volta. Nós ouvimos os relatos e ela conta em alguns momentos o que aconteceu aqui nesta manhã, por volta das 9h30 da manhã, aqui na região, aqui no Cobrasol, em São José. Vamos ouvir. Então, nós estávamos chegando no nosso estabelecimento quando eu observei que parecia muito tiro. E aí eu fui direto para poder abrir a porta. Quando eu abri, eu vi as meninas da loja batendo com o cone e o carro saindo disparado. E isso meu marido falou: a criança está arrastada. Aí eu virei o rosto. Mas isso o motoqueiro estava passando. Imediatamente, ele entrou na contramão e conseguiu ir atrás do carro. E depois ele presenciou que eles largaram uma criança na outra esquina. Situações de violência são recorrentes aqui? Está bem preocupante, porque há 6 meses mais ou menos tivemos o mesmo problema aqui embaixo. 2 meninos crianças mesmo, sentados ali, mas aí era época de festa de final de ano. Entraram aqui a senhora entrou com uma adolescente e aí quando ela saiu com as compras, eles renderam elas. E aí renderam, entraram no carro, aí cada um com uma arma, não sabe se era arma de brinquedo, se não era, só que veio uma senhora com muita... Ela foi guerreira, bateu com o carro dela no carro. Aí conseguiram pegar eles aqui embaixo, ficaram aqui embaixo um tempo e a polícia levou. Então assim, é bem complicado, a gente fica preocupado porque não vê policiamento. E assim, aqui no estabelecimento comercial, mas são muitas lojas e tem colégios de crianças passando aqui. Isso é realmente preocupante. Se não fossem as meninas da loja... As meninas da loja foram, assim, eu ouvi um só. Mas pelo que eu soube, todas elas tentando jogar o cone para poder interromper que ele fosse. Mas mesmo assim, ele ainda saiu disparado. Quando ele quase atropelou 2 pessoas mais à frente. Foi assim, mas eu não vi mais nada. Não vi carro. Eu vi que era carro branco, mas não vi marca, não vi quem estava dirigindo. Foi isso. Fernando, era um veículo Kwid branco, a polícia localizou, logo após ser acionada, ela localizou, teve uma perseguição e conseguiram pegar o criminoso, viu? Com ele foi encontrado, a foto mostra aí, foi encontrado uma pistola, um celular e um boné, como está na foto que a polícia registrou que estava com ele. Essa arma, pelo que as pessoas informaram aqui, ele não mostrou essa arma no momento do assalto, no momento do roubo, viu? Pelo que as pessoas que nós conversamos aqui registraram, nada oficial. Mas ele estava portando sim essa pistola. Agora, quando eu cheguei aqui agora há pouco, Fernando, eu conversei com algumas pessoas, comerciantes aqui, eles estão muito assustados. Agora o que eles dizem é que eles estão convivendo com a insegurança há muito tempo aqui na região do Cobrasol. Por isso, mais uma pessoa, dessa vez, quis se manifestar diante de toda essa problemática que está tendo por aqui de insegurança. Vamos ouvir. Aconteceu por causa da falta de segurança, porque todo dia acontece alguma coisa. Morador de rua entrando, é gente roubando, todo dia acontece alguma coisa. E me desculpa, a polícia só vem quando acontece uma coisa séria. Tem que ter mais polícia aqui, gente. Cadê o prefeito? Cadê o pessoal que trabalha com isso? Todo dia a gente tem que trabalhar com porta fechada. Essa semana, todo dia, tinha gente entrando. Acabei de sair da penitenciária pedindo dinheiro. A gente está sujeito a tudo isso aí, ó. Todos os dias a gente está sujeito a isso. Nós que temos filhos pequenos, a gente não consegue andar mais seguro. Olha o que aconteceu hoje. A gente precisa de mais segurança e mais respeito aqui no Cobrasol. Qual é o nome completo da senhora? Meu nome é Aline Guschert. Aline Isolina de Rezende Guschert. Soletra o último, por favor. Guschert, Guchert. Profissão? Eu sou empresária, sou dona da loja ali da Cia. Escolhemos essas informações agora recentemente, por isso você viu aí que está ainda sem edição, mas para relatar esse desespero que as pessoas se encontram por aqui, viu? E desde a chegada do SBT, que nós fomos procurados por diversas pessoas, não aguentando mais o que está acontecendo por aqui, culminando no que combinou. Chegou a esse ponto, de um assalto, né? Vamos dizer, quase sequestro, porque se não pode ser chamado assim, não sei como é que vai ser chamado, mas essa criança andou com ele por um bom tempo. Imagina o desespero, o trauma dessa criança, da mãe, do irmão que ficaram aqui.
que poderia ter acontecido de pior, né? Um atropelamento, enfim. Agora, a informação que chega pra gente agora, nesse momento da produção, é de que este criminoso estava na saída temporária. É isso, a produção está nesse momento me informando que este criminoso estava na saidinha temporária. Essa é a informação que chega nesse momento, porque nós estamos apurando tudo em tempo real. É assim, o SBT é assim. A gente chega, apura os fatos, mas traz a verdade para você. É isso. Momentos de tensão, de desespero na manhã de hoje, aqui no Cobrasol. Graças a Deus, terminou bem, mas poderia ter sido uma grande tragédia. Agora, a insegurança é fato, Fernando. Thiago Pires, pode segurar a imagem ao vivo do Thiago lá do local, pode deixar na tela a imagem ao vivo e a imagem do circuito interno. Thiago, continua comigo aí na ponta do link, nós mostrando agora ao vivo o bairro Cobrasol, a avenida movimentada, olha, o passeio do Cobrasol, né? O vão central aí do Cobrasol. E você assistindo com a gente todos os detalhes dessa ocorrência policial que mobilizou as forças de segurança agora pela manhã na Grande Florianópolis. Thiago Pires e Kaique Guede, nossos 2 repórteres no local, apurando todos os fatos, conversando com a comunidade e com os envolvidos. Um assalto, o criminoso levou o carro, dentro tinha uma criança, criminoso preso, criança recuperada, o susto para a família, o que sobra agora é a cobrança por parte da comunidade por mais segurança. Recentemente, semanas atrás, a gente discutiu aqui a retirada, inclusive, de um posto da Polícia Militar ali da região, que poderia ser desativado por falta de pagamento do aluguel. Você lembra dessa história? Mas eu lembro sim que faz muito tempo, pelo menos 5 anos, que a gente vem cobrando mais intensamente por mais segurança na região do bairro Campinas, bairro Cobrasol, região continental da Grande Florianópolis. Recordo de um SCC Meio-Dia que eu fiz ao vivo, exatamente aí desse local. Quem lembra comigo? Quem está em casa? Eu fiz o meio-dia ao vivo inteiro deste vão central do Cobrasol para cobrar mais segurança, depois de uma onda de furtos, arrombamentos a residências e estabelecimentos comerciais. Não é de hoje que a gente vem cobrando mais reforço na segurança. Hoje, um grande susto, graças a Deus, por muita sorte e pela proteção de Deus, isso não terminou numa tragédia. Não terminou numa tragédia. O criminoso, veja só o histórico deste criminoso, informação que o nosso colega Cleiton Ramos, jornalista, apresentador do Tá Na Hora, conseguiu apurar para a gente aqui. Cleiton Ramos traz a informação. Pelo menos 33 boletins de ocorrência contra este criminoso, que foi pego inclusive com uma pistola agora há pouco. Foi preso agora há pouco. 7 autos de prisão em flagrante contra este homem. Ele já foi preso em flagrante outras 7 vezes. E a história só piora. Estava com saidinha temporária. É a informação que confirma pra gente Cleiton Ramos. Foi liberado, graças ao benefício da saidinha temporária, voltou para as ruas e está aí cometendo o crime novamente. Assalto, plena luz do dia. Tentou levar o carro. Levou o carro, dentro estava a criança. Na verdade, eram 2. Uma delas conseguiu sair, teve ferimentos leves, foi encaminhada para o hospital antes do criminoso levar o carro. É inacreditável, gente. Inacreditável quando a gente está falando de uma cidade que teve uma das maiores valorizações imobiliárias do país. São José. A 6ª maior economia de Santa Catarina. É algo inacreditável que a gente esteja vivendo em plena luz do dia numa área tão nobre da região do continente que é o Cobrasol. Agora, Fernando, de quem é a responsabilidade? Não dá para culpar. Não dá para vir aqui, colocar a culpa no governo do estado, na prefeitura. O que a gente pode fazer agora, até porque a gente está falando de um homem que saiu a partir de uma saidinha temporária. E esta não é uma decisão que cabe à prefeitura, à Câmara Municipal, nem mesmo ao governo do estado. Essa é uma discussão que vem de Brasília, da Câmara dos Deputados. Aprova, não aprova, muda, não muda, e aí está. Mais uma saidinha temporária que termina com assalto. Aí você vê o momento em que o carro é levado no canto da tela, enche a tela por gentileza, olha o circuito interno mostrando o momento em que as pessoas percebem que o carro está sendo levado. Lá dentro o criminoso, e ele arranca com tudo, passa por cima de quem está na frente. E aí o momento em que o carro é abandonado e a criança é resgatada. O caso de agora há pouco, movimentando a segurança pública da Grande Florianópolis, 11h29 da manhã, Thiago Pires, direto do local. Olha o momento exato em que a criança sai do carro.
A criança é deixada, ele foge com a porta aberta do veículo, já em um outro ponto da Grande Florianópolis. Quero ver se eu consigo identificar onde é esse trecho. Aí o momento em que o carro é levado. Olha, o criminoso entra no carro, percebe que tem a criança, uma das crianças sai do carro e o veículo branco é levado. Ó, lá vem ela. Ela já vai jogando a bolsa na janela porque percebe que o carro vai ser levado. Ela percebe que o carro vai ser levado, a proprietária do veículo. É uma cesta de compras. Boa, deu para ver aqui, achei que era uma bolsa mesmo. E ele sai com o carro levando tudo que vê pela frente. E aí o momento em que a criança sai do carro e é resgatada pela polícia. É inacreditável, é inacreditável. A gente tem que cobrar por mais segurança, plena luz do dia. Plena luz do dia, São José, meu amigo, não é cidade pequena, não tem amadorismo. São José é uma das maiores cidades do estado. O bairro Cobrasol é um dos mais nobres de Santa Catarina. Beira o bizarro. Deixa eu seguir, o Thiago Pires tem novas informações lá do local, Thiago, senão a gente segue por aqui. Se tiver mais alguma atualização, fica à vontade, o espaço é teu, Thiago Pires. Ô, Fernando, não, nós estamos ainda aguardando aqui um pessoal, é que a gente entende que tem muita gente que fica com medo, né, de aparecer, de dar os seus depoimentos, mas a gente está colhendo mais algumas informações que se julgar necessário, a gente faz um novo link para trazer as informações para vocês, para entrar com novidades aí para vocês, mas é isso, tá? A coluna também, o SCC10 está atualizando em tempo real, mas a gente vai continuar ouvindo aqui as pessoas. Mas o mais importante é isso que você falou, Fernando. Tudo terminou bem, graças a Deus, mas tem muita gente aqui que, inclusive, nem conseguiu mais trabalhar, viu? De tanta atenção que ficou. É triste. A gente realmente tem que relatar esse tipo de coisa aí. A gente segue acompanhando, viu? Qualquer coisa, eu chamo você novamente no link aí. Olha, eu estou recebendo agora aqui o vídeo da mãe reencontrando a filha. É emocionante. Karen, mandei para você aí na plataforma de WhatsApp do SBT. O jornalista Cleiton Ramos teve acesso a este vídeo impressionante. Eu vou trazer mais duas informações, duas notícias aqui e já volto nesse tema para mostrar o momento em que a criança reencontra a família, o momento em que a mãe reencontra a criança. Já eu mostro para você aqui na tela do meio-dia. Deixa eu seguir. Thiago, muito obrigado, viu? Sempre ao vivo. O Kaique Gage também já esteve lá no local antes do Thiago Pires, ouvindo a comunidade, os testemunhas que estavam por lá. E a gente de olho nessa história, cobrando por mais segurança. São José, estamos juntos. Olha, você confere agora outros destaques da Grande Florianópolis no Giro de Notícias. Grave acidente de carro mata uma pessoa na Via Expressa Sul, em Florianópolis. O condutor perdeu o controle e bateu contra a estrutura de uma passarela na rodovia Governador Aderbal Ramos da Silva, na costeira do Pirajubaé, nesta madrugada. Com o impacto, o carro capotou e a passageira foi arremessada do veículo. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, a mulher já estava sem vida. Já o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. Ele foi encaminhado consciente para o atendimento médico. Trabalhador morre soterrado após deslizamento em obra na SC 281. O caso aconteceu em Angelina, na Grande Florianópolis. O operário foi soterrado após a queda de uma barreira durante obras de asfaltamento da rodovia. O deslizamento ocorreu próximo ao centro da cidade na tarde desta quinta-feira. O helicóptero foi acionado para auxiliar nas buscas, mas a morte foi confirmada pelo SAMU. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes precisaram interromper as buscas devido à instabilidade do terreno e à chuva intensa. Hoje, por volta das 8 horas da manhã, o corpo do homem foi retirado dos escombros. A rodovia segue interditada e as equipes ainda trabalham no local. Em São José, na região continental, ocupações irregulares foram demolidas pela prefeitura. A ação aconteceu no loteamento Benjamin, no bairro Picadas do Norte. O objetivo é impedir que casas deixadas por moradores reassentados sejam ocupadas irregularmente. Agora, restam cerca de 10 moradias, aguardando definição de para onde vão os moradores. A área está passando por um processo de preparo para a construção da segunda etapa da Avenida Beira-Rio Forquilhas. A nova avenida fará ligação entre a rua Antônio Jovita Duarte com a rodovia estadual SC 281. Atenção, acabo de receber novas informações. A criança que foi levada por um criminoso, um assaltante agora pela manhã, já reencontrou a mãe, um momento muito emocionante. A gente mostra para você já aqui no nosso meio-dia. O nosso Thiago Pires continua no local, o jornalista Cleiton Ramos também apurando com as fontes direto da Polícia Civil e o Kaique Gage de olho na comunidade e nos testemunhas. Nosso time nesta ampla cobertura de um caso que não pode passar batido.
É triste, eu tenho certeza que muita gente agora deve estar falando. Olha lá, ó, Fernando com sensacionalismo. Se a gente não ocupar esse espaço agora para cobrar mais segurança, para cobrar que a sede da Polícia Militar permaneça onde está, se nós não utilizarmos esse espaço para cobrar, a situação só vai piorar. Um caso que, graças a Deus, terminou bem, mas poderia ter sido muito diferente. Um criminoso de saidinha temporária sem nada a perder, que levou o carro em plena luz do dia com a criança dentro. Podem falar o que for. Hoje a gente vai cobrar mais segurança para o continente. Deixa eu seguir por aqui. Você vai ver ainda hoje, dona Karen, todas as informações do esporte com a nossa Angélica Varaschini. E ainda nesta edição, Kaique Guede. Hoje o cenário é este aqui. 9 horas e 53 minutos da manhã do dia 3 de abril de 2025. Eu falo da Praia do Balneário, na região continental de Florianópolis, um dos bairros mais tradicionais da cidade. Só que hoje, os moradores do local vivem na insegurança, com medo. Segundo eles, esgoto puro está saindo da rede direto para o mar. Ainda hoje, na tela do SCC-SBT, você vai entender esta situação e ver o que pede a comunidade. E você tem um problema assim para resolver no seu bairro, na sua rua? Manda para cá. scc10.com.br. A gente envia até você a nossa equipe de reportagem. Vamos mostrar o problema e cobrar uma solução. Vem comigo. Divide tela aqui, ô Bigode. Bota do meu lado aqui os animais que foram soltos dentro de uma sacola de plástico. Um registro cruel que aconteceu na região norte do estado. Mais um caso envolvendo maus tratos e abandono de animais, desta vez em Joinville. Justamente no mês de combate a esse tipo de prática, de conscientização à população. Ó, os gatinhos já estão na tela, olha aí, ó, que coisa mais fofa. Graças a Deus estão bem, mas os filhotinhos foram amarrados dentro de uma sacola plástica e jogados ao lixo como se fossem uma mercadoria. É cruel demais, né? É cruel demais. Traz o Luiz agora para a tela. Deixa eu conversar com o Luiz Felipe Melo, tem todos os detalhes desta informação, está lá em Joinville. Ô Luiz, os gatinhos estão bem e mais do que isso, a polícia está investigando para saber quem fez essa crueldade toda? Vamos aproveitar para usar esta triste ocorrência para alertar a população deste mês inteiro de conscientização contra maus tratos, que é crime. Luiz, é com você. Pois é, Fernando, bom dia a ti, bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É o terceiro caso que nós noticiamos aqui no Meio-Dia de maus tratos ou abandonos a animais aqui em Joinville, algo que está se tornando, entre aspas, comum, mas não pode se tornar comum. Então, você que está assistindo o SCC Meio-Dia, se presenciar alguma cena, 190, denuncie a polícia para que possa fazer o trabalho dela. Nesse caso acabou acontecendo, Fernando, no bairro Comasa, na rua Praia Grande, na beira do mangue. Segundo as testemunhas que estavam no local, viram um homem dirigindo um veículo Uno preto, do modelo novo, tá? Ele parou no local, na beira desse mangue, e jogou uma sacola azul contendo esses gatinhos na beira do mangue. Uma mulher presenciou o ato, ainda tentou fazer com que esse carro parasse, porém ele acabou saindo em disparada e demonstrando total desprezo pela vida dos bichinhos. Até o momento, 2 gatinhos apenas foram localizados, um deles fugiu bastante assustado e os moradores do local acabaram localizando. Então vamos reforçar, qualquer denúncia que você tiver, ligue para o 190 da Polícia Militar, você pode fazer sua denúncia completamente anônima, a Polícia Militar te protege e a gente tem que denunciar esses casos aqui, Fernando, porque está se tornando algo comum em nossa cidade aqui em Joinville. Então, não deixamos isso acontecer. Nós que somos uma sociedade educada, que gostamos de compartilhar uns com os outros, vamos ajudar também os nossos animaizinhos. O CBEA faz todo o trabalho, o Centro de Bem-Estar Animal aqui de Joinville, faz todo o trabalho de cuidado desses bichinhos abandonados, faz todo o trabalho de microchipagem, multirão. Então, a gente tem que também fazer a nossa parte de denunciar essas pessoas que fazem isso, como foi esse caso desses gatinhos que acabaram acontecendo no bairro Comasa, o terceiro caso de violência e também de abandonos neste mês em Joinville. Triste caso, hein, Fernando?
Muito bem, muito obrigado, viu, Luiz? Daqui a pouco a gente volta com outras informações aí do norte e o alerta contra maus tratos do Luiz, que vem direto de Joinville. Vamos seguindo por aqui, tem informação para você até umas 5. Agora, mais um caso de maus tratos, desta vez na região de Balneário Camboriú. Um homem foi flagrado literalmente espancando o seu próprio cachorro. A Cris Pinheiro vai chegar comigo com todos os detalhes desta informação. E mais do que isso, Cris, Santa Catarina quer saber. Este homem foi preso, foi encontrado pela polícia? Explica pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Mais um caso lamentável e em Balneário Camboriú novamente, né, Fernando? Isso foi ontem, aconteceu no início da noite, por volta das 6h30, no bairro Nova Esperança. Essas imagens aí que chocam mostram esse homem batendo, espancando mesmo esse animal, esse cão da raça Pitbull, inclusive chutando esse animal. Essas imagens foram captadas por pessoas que fizeram a denúncia aí diretamente à Diretoria de Combate ao Maus Tratos contra os Animais. Eles já haviam feito várias denúncias e ontem as equipes resolveram ir lá conferir se realmente estava acontecendo esses maus tratos e quando eles chegaram, perceberam que o cão estava sendo espancado. Sim, Fernando, esse homem acabou sendo preso em flagrante, ele foi encaminhado para a central de plantão policial aqui de Balneário Camboriú e o cão da raça Pitbull, a gente percebe nas imagens, bastante assustado, foi resgatado pela guarda e é encaminhado para a ONG Viva Bicho. Lá ele vai ficar à disposição. A voluntária lá da Viva Bicho, eu conversei com ela hoje pela manhã, ela me falou que ele é bastante dócil, não tinha marcas assim de ferimentos, mas está bastante magro. Claro, vai receber total atendimento lá dos voluntários e ela não soube me explicar se ele fica ou não à disposição para a doação, Fernando, a adoção. Mas a gente lembra que faz muito pouco tempo a gente trouxe aqui que a ONG está com 780 animais, muitos cães da raça Pitbull, também resgatados por maus tratos. Caso você se interesse, dá uma passadinha na ONG ou entre em contato pela rede social ONG Viva Bicho BC. Lembrando, claro, que maus tratos a animais é crime. E contra cães e gatos, o autor pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia, de prisão, além de pagar multa e, claro, perde aí a guarda do animal. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris Pinheiro. Informação, 2 casos de maus tratos, mais uma vez a gente mostrando, cobrando, um mês inteiro de conscientização, agora tem que prender. Não adianta ficar dando recadinho, conscientização, não funciona. No Brasil, ou tem que doer no bolso, ou tem que ir para trás das grades. Aí o povo aprende. Inacreditável. O que o gatinho, o cachorrinho tem a ver com essa história para espancar da forma que fez? Uma pessoa fez isso com o próprio cachorro, o que faz com os outros? Cris, obrigado pela informação. Até 1h05 tem o jornalismo em tempo real do meio-dia para você. Já já, mais detalhes deste caso que repercutiu em todo o estado, o assalto que terminou com uma criança levada por um homem com mais de 33 boletins de ocorrência nas costas. 33 BOs. 33 BOs. Saidinha temporária. O Cleiton Ramos, jornalista aqui do nosso SCC, apresentador do Tá Na Hora, está apurando junto com as fontes da Polícia Civil mais detalhes desta situação. Inclusive, a gente acaba de receber aqui o vídeo onde a mãe reencontra a criança. Karen, assim que tiver no ponto, por gentileza, deixa eu mostrar esse momento, porque é o momento alto dessa história que terminou com um final feliz, a mãe reencontrando a criança. Eu tenho o Cleiton Ramos, Karen? Cleiton Ramos na tela. Vamos lá, Cleiton. Tá comigo, tá por telefone, tá apurando esse fato, vai contribuir com o nosso meio-dia, o apresentador do Tá Na Hora. Oi, Cleiton. Bom dia para você, Cleiton. Quais as informações que você conseguiu apurar junto à Polícia Civil, Cleiton? Bem-vindo. Ô, Fernando, bom dia. Que prazer estar falando contigo nesse momento aí dessa grande cobertura que estamos fazendo em relação a esse marginal, podemos colocar assim, Fernando. Como você falou, a gente teve acesso a algumas informações e você já repassou para o pessoal de casa, antecipando tudo em primeira mão, Fernando. E esse Karen, tem um vídeo ali já da menina. Tem 34 anos de idade,
Esse homem é natural de Florianópolis e ele foi preso, Fernando e amigos, no dia 15 de agosto de 2017. 15 de agosto de 2017 foi quando ele foi preso e ele estava em saidinha temporária. A situação penal na qual a gente teve acesso aí nos registros dá conta que ele está em saidinha temporária. Natural de Florianópolis, 33 BOs, a maioria por roubos e 7 prisões em flagrante. Tem esse marginal aí com os currículos nas costas. Pelo que a gente pôde apurar, ô Fernando, a informação de momento que depois que ele roubou esse carro com essa criança dentro, e graças a Deus, essa criança depois foi liberada, nesse meio tempo, desde esse primeiro ato pela manhã no Cobrasol, Fernando, ele teve 2 assaltos, cometeu 2 assaltos, 2 em Florianópolis. 2 em Florianópolis e outros em outras regiões. Já é conhecido da polícia o criminoso que acabou levando esse carro agora cedo e junto com o carro essa criança. Olha o momento em que a criança é liberada pelo criminoso. Cleiton Ramos. É isso, Fernando. Ele tem 2 assaltos, conforme coloquei, você frisando aí, somente em São José e um em Florianópolis, depois que ele acabou cometendo esse assalto hoje pela manhã, na região movimentada do bairro do Cobrasol. Em 15 minutos, 3 assaltos e foi parado pelo pessoal do 7º Batalhão da Polícia Militar, realizando um grande trabalho nessa manhã. Resta saber agora quanto tempo vai ficar preso, se vai ter saidinha ou não de novo, né, Fernando? Boa, Cleiton. Boa reflexão. Cleiton, muito obrigado pela participação aqui no nosso meio-dia, obrigado pelas informações apuradas. O Cleiton trouxe pra gente, com exclusividade aqui, saidinha temporária. E claro que o Cleiton e toda a equipe do Tá Na Hora, claro que eles vão repercutir a partir das 18h30 aqui na tela do SCC. Cleiton, mais uma vez, obrigado pela contribuição. Fernando. Vamos seguir, daqui a pouco, novas informações para você. Eu já tenho a imagem da criança reencontrando a mãe, ainda não, Karen? Assim que chegar, essa imagem está sendo preparada pela nossa equipe de produção, a gente mostra para você aqui. Deixa eu seguir, porque já tem o nosso esporte. Estou vendo aqui com a Angélica Varaschini os assuntos do esporte de hoje, sempre mais cedo, hein? Prestem atenção, porque o esporte está com novo horário aqui no SBT. A gente vai falar dos gols da Libertadores. Olha aí, ó. Também vamos falar da estreia da Chapecoense na Série B, estreia do Avaí na mesma competição. Tem ainda a rodada da Série B e vamos ao vivo para falar da Série B do Campeonato Catarinense com o nosso PC direto de Blumenau. É o esporte aqui na programação do SBT, mais cedo, hein? Por volta de meio-dia com a Angélica Varaschini, você não pode perder. Segura aí que está quase começando. Atenção, novas regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores na região de Blumenau. A Secretaria Municipal de Trânsito passou a semana realizando blitzes educativas para orientar a população. Exatamente, fez uma blitz, orientou como é que usa a motocicleta, como é que usa a bicicleta elétrica, como é que usa a patinete, justamente para evitar acidentes com estes equipamentos de deslocamento. Vamos para lá? PC comigo, ao vivo! Ô PC, quais são as recomendações que neste momento estão sendo colocadas aí para a população que usa esse tipo de equipamento, né? Uma bicicleta elétrica, um patinete, uma motoneta. Diga lá, PC. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado, bom dia a todos. E a gente precisa destacar, né, que já é uma realidade, né? Os veículos alternativos, os ciclomotores, bicicletas elétricas, os patinetes elétricos são uma realidade cada vez mais presentes nas grandes cidades. Aqui em Blumenau não é diferente, um número cada vez maior. Uma das principais regras, novas regras aí estabelecidas, determinadas pelo CONTRAN, determina o seguinte, que os ciclos motores, vou pedir para o Max Fernandes, inclusive, mostrar, os ciclos motores que chegam a 50 km por hora, ciclomotor como esse aqui, ó, não poderá mais ser guiado, pilotado por adolescentes. E o que a gente vê aqui em Blumenau é que muitos adolescentes estão pilotando os ciclomotores. Pelas novas regras, apenas condutores habilitados, maiores de 18 anos, é que poderão pilotar os ciclomotores. Durante toda a semana, a Secretaria de Trânsito e a Escola Pública de Trânsito realizaram blitz educativas, orientativas. E a ideia inicial do CETERB era iniciar na próxima semana uma fiscalização por toda a cidade. Mas houve uma mudança nos planos.
o Marco Rebelo, que é da Escola Pública de Trânsito, explica. Então, nós não teremos fiscalização a partir da semana que vem? Bom dia. Bom dia, PC. Bom dia para todos que nos acompanham. Não. Fizemos várias operações de blitz educativas ao longo dessa semana e percebemos que as pessoas não sabem o que tem nas suas mãos. Se é um ciclomotor, um autopropelido, uma motoneta, ou seja, precisaremos ainda conscientizar mais, levar mais informações, dar mais tempo para que as pessoas se acostumem com essa nova realidade e saibam quais são esses equipamentos. Então, vamos continuar com essas operações de blitz educativas, né? Mas a partir de qualquer momento pode sim começar a operação de fiscalização e remoção ao pátio, se for assim necessário, porque infelizmente as pessoas não sabem o dano que esse veículo pode causar no trânsito. Muito bem, para a gente deixar bem claro, os adolescentes que estiverem pilotando os ciclomotores a partir da semana que vem, se forem flagrados pilotando os ciclomotores, eles serão abordados, os veículos serão guinchados para o pátio ou não? Serão abordados, orientados, né, mais uma vez. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho. Então, nós estamos cadastrando também, fazendo levantamento desses equipamentos, orientando sobre a questão de documentação, sobre a questão de potência também, a questão do autopropelido, para que ele tenha um equipamento de menor potência, de menor velocidade também e ande dentro das regras. A gente está falando norma de circulação também. Certo. Para a gente fechar rapidinho, o ciclomotor, pelas novas regras, ele pode transitar pela ciclofaixa e pela calçada ou apenas na pista, na rua? A resolução do CONTRAN ela determina que cada ciclomotor, que é aquele veículo acima de 1.000 watts até 4.000 watts, se desloque na pista dos carros. Mas nós percebemos que é perigoso ainda porque é uma nova realidade. Então a gente orienta a transitar ciclovia, ciclofaixa, no máximo a 20 km por hora e, se precisar, na pista dos carros, no bordo direito, respeitando o limite de velocidade da via. Muito bem, são novas regras, a gente vai seguir acompanhando e trazer mais detalhes sobre as novas regras, mas fica uma dica aí, viu, Fernando Machado? Uma velha máxima, uma regra antiga, mas que vale bem para os dias atuais. Bom senso e direção defensiva. Eu volto com você, Fernando Machado. PC, muito obrigado. Obrigado também ao nosso entrevistado. Orientações, até porque a orientação é para preservar a vida de quem usa esse tipo de equipamento. É uma moto, pega alta velocidade, encosta numa placa de trânsito, num poste, num veículo maior, infelizmente o problema está feito. Então, sempre bem-vindo todo esse processo de educação de quem usa esses equipamentos. Deve ser uma delícia, né, andar com uma motinho dessa. É muito bom mesmo, mas tem que tomar cuidado porque quando a gente fala de velocidade, no trânsito tem riscos. E aí, o principal prejudicado é quem está na boleia. Vamos seguir. Olha, infelizmente, uma pessoa acabou falecendo em um grave acidente no Planalto Norte aqui do estado. Essa e outras notícias você confere agora no Giro de Notícias pelo Norte Catarinense. Um grave acidente foi registrado na BR-280, na região de Bonetes, entre Canoinhas e Irianópolis. Um homem de 34 anos de idade se encontrava com fratura na perna direita e laceração na perna esquerda. O mesmo estava numa Fiat Strada. Na Tracker, um homem de 29 anos foi atendido com ferimentos graves no abdômen e joelho. Infelizmente, uma mulher de 58 anos que estava na Tracker acabou falecendo no local. A mesma foi identificada como Sônia Paula Santos Gabardo. Um Ford Ka ficou completamente destruído em um acidente que foi registrado na cidade de Xereder, a cerca de 50 quilômetros de Joinville. Os bombeiros voluntários foram acionados por volta das 19 horas e 30 minutos e constataram a cena do acidente. O condutor já não estava no local quando as autoridades chegaram. A Polícia Civil de Joinville cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma agropecuária situada no bairro Paranaguamirim. Uma grande quantidade de um composto tóxico, conhecido como chumbinho, foi encontrado no local. O mesmo estava vencido e armazenado de forma irregular. Além disso, aves silvestres em situação de maus tratos foram encontradas na agropecuária. O proprietário da mesma foi preso em flagrante delito. Giro de notícias pelo norte do estado. Atenção, previsão do tempo para as próximas horas. Vem frio para Santa Catarina. Exatamente. Preste atenção comigo aqui, porque a Maria Esther está preparando uma ampla previsão do tempo para hoje, sexta, sábado e domingo, com essa mudança no tempo, com essa mudança no clima. Você já percebeu?
Na Grande Florianópolis, chuva. No sul do estado, também. Outras regiões ainda devem sofrer com chuva e com frio nas próximas horas. Por isso, a Maria vem aqui no nosso meio-dia com a previsão do tempo completa para as próximas horas, para os próximos dias. Pode preparar, vem frio. E aí, mudança na temperatura, não tem jeito. Pode preparar a vitamina, porque vem gripe. Vamos lá. Amanhã tem uma programação recheada em Lages para celebrar a cultura e as tradições serranas. É a abertura da Colheita do Pinhão 2025. Suiane de Lis está na tela, está lá no calçadão da Praça João Costa, onde a programação vai acontecer neste sábado. Suiane de Lis, conta pra gente toda a programação, Suiane. Bom dia. Bom dia, Fernando, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É isso mesmo, uma programação recheada aqui em Lages para celebrar o começo da colheita do pinhão. A gente já trouxe aqui na informação no meio-dia, começou, então foi liberada a colheita nessa semana, na terça-feira, dia 1º de abril. E aqui em Lages vai ter essa programação especial, então, neste sábado agora. A programação está recheada, começa a partir das 10 horas da manhã aqui no calçadão da Praça João Costa. Às 10 horas da manhã tem a abertura oficial e a partir das 10h30 tem aquela sapecada de pinhão que o povo aqui da Serra tanto gosta, sapecada de pinhão, e também vai ter a distribuição aí gratuita para quem quiser, né, comer o pinhão de forma totalmente gratuita durante o dia todo, viu? A programação segue. Depois, então, das 10h30 dessa sapecada que vai acontecer, tem programação musical durante todo o dia com apresentações de artistas locais. Além disso, também o programa Roda de Chimarrão da Rádio Clube de Lages vai acontecer ao vivo aqui do calçadão da Praça João Costa a partir das 2 horas da tarde. Então, essa programação completa com todos os detalhes é possível o pessoal conferir nas redes sociais, né, da Prefeitura de Lages, mas vai estar realmente recheado a partir das 10h30 da manhã aqui, então, no calçadão da Praça João Costa. Lembrando, então, os shows também durante toda a tarde. Volto com você. Suiane de Lis. Tava bonita essa grimpa pegando fogo. Bota na tela aí, ô bigode. Bota a grimpa na tela. Olha que coisa mais linda. Isso aí é a folha da araucária. Daí faz o quê? Junta essas grimpas todas aí, junta no campo mesmo, bota o pinhão dentro, taca-lhe fogo. Assim que o fogo apagar, o pinhão tá pronto para comer. E é bom. É bom. Ô, Suiane, organiza uma sapecada ao vivo para nós aí em algum recanto aí da serra, para nós ensinarmos o povo a fazer uma sapecada de pinhão. Olha aí, ó. Acabou o fogo, queima rapidinho, porque tá seco. Queima rapidinho, quando termina de queimar, o pinhão tá pronto para comer. E fica gostoso, fica diferente demais daquele que a gente come cozido na panela com água. Suiane de Lis, estou vendo aqui, Suiane, no scc10.com.br, na página da Rádio Clube, tem um destaque importante na internet aqui que diz o seguinte: Praça de Lages será enfeitada para a Páscoa. Me conta, é aí onde você está? A decoração já começou a ser montada? Explica pra gente, Suiane. É isso mesmo, Fernando, é aqui pertinho, viu? Aqui aos fundos, na Praça João Costa, a estrutura já começou a ser montada, essa mesma estrutura que vai servir tanto para esse evento no sábado da colheita do pinhão, também vai ficar aqui durante todo o mês de abril. Isso porque todo o calçadão, a Praça João Costa, vai ser enfeitada para a Páscoa. Nesse ano, uma grande novidade que está sendo organizada aí pela Secretaria, então, de Turismo aqui de Lages, nova secretaria, né? Então, vai ser todo decorado e, além disso, amanhã já começa uma ação que a Prefeitura também está realizando, chamada Doce Páscoa Solidária, que é para arrecadar, então, doces, caixas de bombons, doces para as crianças de escolas municipais aqui de Lages. 2 escolas municipais vão ser beneficiadas e o objetivo da Prefeitura é conseguir construir 350 kits aí de doces para entregar, então, para essas crianças das escolas municipais aqui do município. As arrecadações já começam amanhã, então quem vir até aí o calçadão para prestigiar o evento da abertura da colheita do pinhão já pode trazer as suas doações e deixar aqui, então, na Praça João Costa a partir das 10 horas da manhã. As doações seguem até, então, o dia 14 de abril. Só essas informações, volto com você. Atenção, chegou a imagem da mãe reencontrando a filha que foi levada por um assaltante agora cedo no Cobrasol. Olha o momento. Essa imagem da mãe reencontrando a filha foi divulgada a imagem pela Segurança Pública da cidade.
Eu tô melhor, eu tô segura. Alice, que bom que você me buscou. Tá tudo bem. Tá bem? Tá machucada? Não. E ele fez alguma coisa contigo? Ele me levou os seus brinquedos. Bom, não tem problema, tá? Agora a gente já tá bem junta. Pronto, a gente vai andar a pé. A gente tava no carro. E ele... Que seja a imagem que vai cobrar mais segurança por São José para Santa Catarina. Terminou bem essa história, chega a ser emocionante, deixa a gente sem palavras aqui. Não teríamos como contar essa história sem esta imagem, a imagem do final feliz. Agora que seja a imagem da reflexão, a imagem que vai cobrar das forças de segurança um cuidado maior em nome da população. Pode deixar a imagem aqui. Que vai cobrar um retorno maior por parte dos órgãos públicos. É bem verdade que eu não vou aproveitar esse espaço aqui para criticar a prefeitura, governo do estado, por conta do que aconteceu. Não dá para jogar a responsabilidade. Eu vou ser honesto aqui, eu não vou botar essa responsabilidade no colo da prefeitura, do governo do estado, já que a gente está falando de um sujeito que saiu do presídio por conta de uma lei aprovada em Brasília, que é a saidinha temporária. Agora, é verdade, também é responsabilidade da prefeitura, também é responsabilidade do governo do estado reforçar a segurança, com vídeo monitoramento, com o patrulhamento por parte da Polícia Militar, da Guarda Municipal, armada inclusive. Embora Santa Catarina tenha os melhores índices de segurança do país, quando acontece um fato desse, vem um alerta. A gente não está falando de São Paulo, a gente não está falando de Rio de Janeiro, a gente está falando do Cobrasol. O sujeito chega, entra no carro que estava estacionado na frente da loja, sai com o carro, dentro do carro, 2 crianças em plena luz do dia. Onde é que a gente está? Que é isso? Isso aí é coisa de São Paulo, Rio de Janeiro, o que tem a ver com Santa Catarina? Pois aconteceu. O Cleiton Ramos acabou de me mandar aqui o currículo. Olha só o currículo desse sujeito aí. Receptação, tentativa de roubo, furto, tentativa de furto, fuga de pessoa presa, posse irregular de arma de fogo, roubo em comércio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal. 33 passagens policiais contra este sujeito que recebeu o benefício da saidinha temporária. Apuração do Cleiton Ramos. Quem é que dá esta liberdade para um sujeito envolvido em 33 ocorrências policiais? Quem que assina isso? O sujeito tem um histórico de 33 boletins de ocorrência, entra na delegacia, vai para o presídio, corta meia dúzia de tomates, passa o pano no chão da cozinha e acha que tem bom comportamento para a justiça liberar. Quem foi que autorizou esta saída? Cortou meia dúzia de tomates, disse sim, senhor, para o gerente do presídio e aí está liberado para ir para a rua. Bom comportamento. Excelente comportamento. Um maravilhoso comportamento. Por isso que eu não vou jogar no colo da prefeitura nem do governo do estado. Podem me criticar. Não tem problema não. Agora, prefeitura e governo do estado, diante disso, já que não temos interferência nenhuma em Brasília, embora o nosso estado tenha uma força gigantesca para mandar dinheiro daqui para lá, para movimentar esse país, para ditar as regras da economia do Brasil, para isso a gente serve. Aí Santa Catarina serve. Meu carinho a essa família, minha solidariedade, sou morador de São José, convivo nesse bairro todo santo dia e muitas, mas muitas vezes já me senti, sim, também ameaçado. Sujeito, a gente deixa o carro para ir no supermercado, vem 5 pessoas em cima da gente. Quer dinheiro, quer comida, quer ajuda. Ah, para lá, pô. Prefeitura que estruture um lugar para dar assistência para essas pessoas. O cidadão de São José que paga o imposto, que paga toda a tarifa, o comerciante que paga todos os impostos, não tem que ficar respondendo criminoso nenhum na rua. Prefeitura que resolve essa história. Ô, Fernando, mas que comentário mais, que eu vou usar a palavra, discriminatório, talvez? Preconceituoso? Tô nem aí!
Hoje use o adjetivo que quiser. A prefeitura que resolve essa situação, porque não é de hoje que eu estou mostrando aqui no SBT a cobrança da população por falta de segurança no bairro. Novidade não é, né? Eu fui lá para São José, fiz o jornal inteiro deste calçadão, faz o quê? 2, 3 anos, estava de máscara na pandemia. Fiz o jornal inteiro de lá, cobrando segurança pública, guarda municipal. Então, meu amigo, a culpa pode não ser do prefeito, a culpa pode não ser do governador, isso eu afirmo. Mas a responsabilidade de resolver a partir de agora é esporte. Olá, bom dia para você que está em casa. É hora de falar de esportes aqui no SCC Meio-Dia. E hoje é dia de estreia da Chapecoense na Série B. O Verdão do Oeste viaja para enfrentar o CRB em Alagoas. E olha que a Chape vem com novidades para esta primeira partida. O repórter Felipe Bastos acompanhou tudo e tem os detalhes da Chapecoense pra gente. Fala aí, Bastos! Fala, Angélica Varaschini. Eu estava bastante ansioso para esse início de Série B do Campeonato Brasileiro, que é a competição em que os nossos times catarinenses vão disputar durante o ano de 2025. A Chapecoense que vai encarar o CRB no estádio Rei Pelé, fora de casa, e que fez durante a semana treinamentos intensos para estrear, para arrancar com o pé direito nessa competição nacional. Destaque, renovação de contrato do técnico Gilmar Dalpozo, que vai permanecer na Chapecoense até o fim deste ano. E para essa Série B, o treinador deve manter a base da equipe que disputou o Campeonato Catarinense, com algumas mudanças. Os recém-contratados Everton, lateral direito, e João Paulo, zagueiro, devem já aparecer no time titular nesse jogo de sábado. O técnico Gilmar Dalpozo concedeu uma entrevista coletiva e falou mais detalhes sobre a arrancada nessa Série B. Acompanhe. Na verdade, a gente está dando continuidade. Esses atletas que chegaram, eles vão buscando o espaço deles. Não vou fazer grandes mudanças em relação ao modelo de jogo, porque a gente cresceu na reta final, identificando algumas trocas, porque é uma frase que sempre falo, que é o campo que escala eles. Então, alguns jogadores chegaram bem também, então já conquistando a titularidade. E o último treino da Chapecoense antes da estreia foi nesta quinta-feira, delegação então que embarca para Alagoas, onde nesse sábado, 4 horas da tarde, enfrenta o CRB. Em relação ao gramado da Arena Condá, gramado sintético, tá tudo prontinho para o jogo de estreia em casa na Arena Condá no próximo fim de semana, mas isso é assunto para as próximas semanas aqui no SCC Esporte. Angélica Varaschini, devolvo para você no estúdio do SCC Esporte. Valeu, Felipe! A preparação da Chape, olha, tá ficando lindo pra caramba esse novo gramado lá da Arena Condá. Durante a semana que vem, o Felipe vai trazer mais detalhes pra gente. E sábado é dia de Chape, né? Como o Felipe trouxe pra vocês. E domingo é dia de Avaí em campo. A estreia do Leão é em casa, na ressacada, com o torcedor e no comando do novo técnico Jair Ventura. Uma semana cheia de trabalho e de reforços lá na ressacada, olha só. Quero ganhar e convencer. O técnico Jair Ventura já deu a letra e é isso que ele vem buscando nos treinos dessa semana. O objetivo é muito claro. Que a gente possa fazer um caldeirão e possamos começar com o pé direito para dar início ao nosso objetivo, que é a volta à Série A. Para isso, o Leão trouxe reforços. O atacante Renan, que foi destaque no Catarinense pelo Caravaggio, o meia Mendes, do Santa Catarina, e o jovem JP, de 19 anos, que vem do Vasco. Vou procurar fazer o melhor para ajudar o Avaí e pode esperar de mim também que eu vou fazer gols. Pô, é um sonho, né? Tipo, é um sonho jogar no grande clube. Sempre era e eu cheguei, né? O nosso objetivo na temporada é devolver o Avaí à elite, né? Que a grandeza do Avaí merece, está na Série A. A ressacada será o palco do confronto entre Avaí e Novo Horizontino. É a volta da torcida depois da conquista do título do Catarinense. Além da estreia do Avaí na Série B, é o primeiro jogo do técnico Jair Ventura no comando do Leão. E ele já tem traçado o que quer da competição.
que a gente possa fazer uma Série B equilibrada, em que a gente possa levar a nossa torcida, o nosso clube, a todos aqui que estão à volta da Série A. Sobre a equipe que vai entrar em campo, mistério, já que todos os trabalhos da semana foram de portões fechados. Avaí e Novo Horizontino se enfrentam neste domingo, às 8 horas da noite, na Ressacada. É hora dos catarinenses entrarem em campo pela Série B, lembrando que hoje também tem Criciúma. E algo que pode ser boa notícia para o Avaí. O Novo Horizontino demitiu o técnico Eduardo Batista, que já estava há 2 anos no comando da equipe. Todos os detalhes estão lá no portal SCC10, é só acessar scc10.com.br para você entender um pouco dessa situação da demissão do técnico Eduardo Batista, adversário aí do Avaí na estreia da Série B. Mas bora conferir aqui no telão pra gente como é que os horários dos jogos das nossas equipes aqui de Santa Catarina pela Série B. Como eu disse, hoje tem Criciúma e Operário do Paraná. Em casa, o Criciúma também estreia no Heriberto Wilson às 9 horas da noite. No sábado, CRB e Chapecoense no Rei Pelé às 4 horas da tarde. E domingo tem Avaí e Novo Horizontino na Ressacada às 8 horas da noite. É estreia e fica aqui, claro, a nossa torcida para os catarinenses que entram em campo para a Série B com um objetivo muito claro, tanto do Criciúma como da Chapecoense ou do Avaí, que é voltar para a elite do futebol brasileiro. E agora a gente também fala do Figueirense, porque tem cara nova no Scarpelli. Agora pela manhã, o Figueirense anunciou a contratação do goleiro Igor Gabriel, de 23 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo do Rio de Janeiro, com contrato com o Furacão até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta já passou por Confianças de Sergipe e mais recentemente estava no Inter de Limeira de São Paulo, onde disputou o Campeonato Paulista. Lembrando que o Igor chega para substituir o goleiro Juan Carneiro, que foi para o Juventude para a disputa da Série A. O Figueira faz a sua estreia na Série C diante da Ponte Preta só no outro final de semana. E claro que a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês de como é que chega também o Figueirense para o Campeonato Brasileiro Série C. Mas agora a gente vai pro Vale, porque foi apresentado agora pela manhã o novo técnico do Blumenau Esporte Clube. Sabem quem vem aí para comandar a equipe? Leandro Melich será o comandante do tricolor na disputa da Série B, mas quem tem todos os detalhes é ele. Tá aí, deu uma respirada, porque eu sei, né? Foi corrido, né, PC? É assim como o Blumenau tá correndo pra Copa Santa Catarina, também tu teve que dar uma corrida para trazer essas informações. Conta pra gente, PC, como é que tá a movimentação aí, que eu sei que além do técnico, o maestro também chegou por aí. Bom dia, PC. Bom dia, Angélica. Tem uma frase aqui em Blumenau que diz o seguinte: se não é back, não, se não for difícil, não é back. Mas olha só, a gente batalhou, mas nós conseguimos chegar a tempo aqui. É o dia da apresentação do novo treinador. E sim, como você destacou, o Beck apresentou o maestro, o camisa 10 já chegou também, é um velho conhecido do torcedor catarinense, ídolo da torcida do Avaí, o homem que fez o gol do acesso em 2016 do Avaí. Camisa 10, Diego Jardel, está na tela aí, a gente mostra a imagem dele agora. Já chegou também mandando uma mensagem para a torcida do Beck, para a torcida do Tricolor. O camisa 10 está vindo aí, o maestro em campo. E agora pela manhã, o Beck apresentou o seu regente fora do campo. A orquestra Tricolor está pronta para a Série B, que começa no dia 1º de junho. Leandro Melich vai falar com a gente aqui ao vivo. Teu time vai jogar por música, regente? Espero que um bom rock and roll para eles seguirem esse caminho, né? A gente espera poder fazer um bom trabalho, um time bem organizado para poder dar alegrias e dar um bom espetáculo para a nossa torcida. Quando é que esse trabalho começa? A gente estreia a apresentação dia 22, né, de abril, e temos aí umas 5 semanas para poder organizar tudo, preparar a equipe para poder estrear bem no final de semana ali de 31 de 1 de junho. Né? E vem para fazer história? A gente espera que sim, né?
pelo que a gente viu de estrutura, de ideias, de pessoas, de tudo que é o processo que está sendo montado no BEC, a gente acredita que a gente vai ter boa base para fazer com que a gente atinja os nossos objetivos e, consequentemente, entramos na história do clube. O objetivo principal do BEC é voltar à elite do futebol catarinense em 2026. A estreia do Tricolor, prevista para o dia 1º de junho, quando começa o Campeonato Catarinense da Série B. Então o BEC já tem o maestro, já tem o camisa 10 confirmado, o Diego Jardel está vindo aí, e BEC que não para de contratar, já anunciou outros reforços, e agora está aqui o comandante, que foi apresentado agora pela manhã, ele que garantiu o acesso do Rio Branco de Americana, Série A3 do Campeonato Paulista no ano passado, e agora vai ter a missão, viu, Angélica? De levar o BEC para o lugar que é dele, a Série A, a elite do futebol catarinense em 2026. Você, Angélica. Valeu, PC. Obrigada pelas informações. E claro que a gente vai ficar aqui, ó, torcendo pelo BEC, com um novo técnico, com muitos reforços e para voltar realmente para a Série A. Valeu, PC. Um abraço a todo mundo aí de Blumenau. E por hoje o SCC Esporte vai ficando por aqui. Segunda-feira tem muito mais informações esportivas. Fernando Machado segue com vocês agora no SCC Meio Dia. Legal, Angélica Varaschini, sempre com o esporte, ela volta no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos juntos por aqui. Ainda hoje, todos os detalhes da previsão do tempo para você, porque vem mudanças por aí. Marister, vem chuva, vem frio, o que mais vem, Marister? Chuva não, Fernando. A gente vai ter alguns dias de tempo mais seco por conta dessa massa de ar seco e frio. Por isso essa queda nas temperaturas. E olha, vai esfriar. Hoje é o dia para o pessoal tirar aquele cobertor. Quem vai lavar, já lava hoje. Espera para secar até amanhã, se der tempo. Tirar aquele casaco também. Eu já avisei no começo da semana para o pessoal se organizar. Mas você que não se organizou, já separa aquele casaco, uma calça mais quentinha, uma meia também. Principalmente se você está na Serra, região oeste, também vai esfriar mais. Polêmica em Criciúma. Um vídeo publicado pelo prefeito Vaguinho falando sobre a vacina contra a Covid para menores de idade tem levantado muitas opiniões por lá, Marister. O Conselho Tutelar de Criciúma realizou uma entrevista coletiva para rebater algumas falas do prefeito. A Emanuela Justino acompanhou essa coletiva e vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente agora. Manu, chega para cá e conta para a gente qual é a posição do Conselho Tutelar, porque a gente precisa esclarecer isso para o pessoal de casa com relação a essas declarações que foram feitas, né, Fernando? Mais uma vez, a vacina contra a Covid sendo colocada à prova, muitos questionamentos. A pergunta é, toda essa polêmica gerada em torno de mais uma vacina é mais uma das dezenas, das centenas de vacinas que já estão no nosso dia a dia, que já estão na nossa rotina há muito tempo. Mais uma vez, criar essa polêmica, dividir opiniões a respeito de uma vacina, que poderia ser qualquer outra, mas é a da Covid. Isso é benéfico para a população ou prejudica a saúde das pessoas? Emanuela Justino está acompanhando essa polêmica e vai explicar para a gente agora aqui no SBT. Hein, Manu? Oi, Fernando. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Só para contextualizar para quem está assistindo, né? Toda essa questão foi levantada na quarta-feira, quando o prefeito Vaguinho ele publicou um vídeo no Instagram dele falando que a prefeitura recebeu alguns relatos de algumas famílias que o Conselho Tutelar estaria, enfim, sendo mais incisivo, né? Os conselheiros incisivos em relação à vacinação das crianças, dos alunos da rede municipal. O prefeito até falou que ele concorda com a vacina, mas que é critério da família, né? Ele informou isso, está lá no Instagram para quem quiser acompanhar. Ontem, o Conselho Tutelar de Criciúma fez uma entrevista coletiva, então convocou a imprensa para esclarecer e para falar sobre algumas falas do prefeito em relação a isso. Segundo os conselheiros tutelares, né, segundo eles falaram, não foi feita nenhum tipo de retirada de crianças ou alguém da família, mas que como a vacina contra a Covid-19 entrou para o calendário oficial de vacinação, eles precisam notificar os pais e a família que precisa fazer essa vacina.
vacina, inclusive, por exemplo, como se fosse uma vacina também de sarampo, contra a paralisia, assim como qualquer outra vacina, eles informaram que precisam notificar a família, precisam notificar os pais para que seja colocada em dia a vacinação. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa entrevista coletiva em que elas falam justamente sobre esse trabalho que é feito e depois a gente traz mais informações. Olha só. Esse de esclarecimento, que era o essencial, que foi o acordado, que era para ter sido colocado nas mídias, nas redes sociais, não foi feito. Então, onde houve todo esse desentendimento. Se houvesse, em tempo hábil, sido colocado esse vídeo explicativo nas redes sociais, talvez não tivesse gerando toda essa polêmica. E é porque, né, a rede de proteção, né, que no caso aqui é saúde, educação e todas as demais do município, trabalha em parceria com o Conselho Tutelar, tá? Tanto que está acontecendo aqui, ó, isso aqui é o cumprimento exato da lei. As unidades de saúde também, fazendo, a gente pede, manda toda a atualização, a vacinal das crianças, tranquilo isso. Então, eu esperava que o prefeito também tivesse esse conhecimento, né, nessa linha. Bom, e uma das polêmicas, né, que foram levantadas é em relação à matrícula. Por exemplo, a escola pode ou não se negar a dar uma vaga para a criança porque ela não tem uma dessas vacinas. Segundo foi informado pelo próprio Conselho Tutelar, a escola não pode se negar a dar uma vaga, a não matricular o aluno porque ele não tomou uma vacina, por exemplo. O que acontece é que os pais, a família vai ser notificada, essa notificação depois vai ser encaminhada ao Ministério Público para a família, que pode inclusive ser multada. Então, eles informaram que não é competência do Conselho Tutelar fazer a notificação, né? Essa multa. Eles avisam, a escola tem que atender todos igualmente, depois é enviado ao Ministério Público, que aí toma as providências e pode ser passível até de multa. A polêmica que está pegando nessa questão é em relação à vacina contra a Covid-19, porque como falei aqui, assim como outras vacinas, o sarampo, paralisia, precisa ser feito, então, para a criança, né, eles sempre pedem a caderneta de vacinação. Nesse caso, como a vacina da Covid entrou para a caderneta, eles também fazem essa fiscalização. Só esclarecendo aqui isso, né, porque às vezes o pessoal fica em cima mais da questão polêmica e fica a dúvida. Mas, enfim, a escola pode ou não se negar a dar uma vaga, enfim, aos alunos? Não pode. O papel do Conselho Tutelar é justamente ver se tem ali, se está completa a caderneta de vacinação. Se não estiver, aí eles vão encaminhar para o Ministério Público, mas fica a cargo do Ministério Público fazer essa notificação ou uma possível multa para essas famílias que, por exemplo, se negarem a essa vacina, não só contra a Covid, mas qualquer outra também. Por aqui a gente segue acompanhando, só para finalizar, Fernando, em relação à fala do prefeito, os conselheiros informaram que vão entrar com uma ação contra a fala do prefeito Vaguinho, por conta de uma situação que eles estão se sentindo intimidados, algumas abordagens agressivas que teriam recebido por conta desse vídeo que foi publicado na última quarta-feira. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu, pelas informações, direto de Criciúma, então está esclarecido por aí toda essa situação. Obrigada, viu, pelas notícias. Agora a gente vai para o litoral norte de Santa Catarina. O menino Enzo, de apenas 2 anos, está desaparecido. Esse aqui, gente. E o principal suspeito, segundo a mãe da criança, é o próprio pai. Quem tem mais informações é a Cris Pinheiro, que está ao vivo. Ô, Cris, desde quando essa criança está desaparecida? Conta pra gente. Oi, Maria, bom dia para você. Então, de acordo com essa mãe que está desesperada, apreensiva, o menino Enzo, de apenas 2 anos de idade, está desaparecido desde o dia 26 de fevereiro. O mesmo dia que, segundo ela, o juiz determinou a guarda da criança para ela. Segundo ela, ele teria sido pego na escolinha pelo pai, que não devolveu o menino para ela, e desde então ela não encontra mais a criança, ela não viu mais o seu filho. Ela mandou um vídeo para a gente passando mais informações. Vamos acompanhar. Eu sou a Carla, mãe do Enzo. Meu filho tem 2 anos, tá? Ele tá desaparecido, sim. Meu filho está desaparecido, está com o pai, em poder do pai. Desde o dia 26 de fevereiro, o juiz deu a guarda unilateral para mim, mãe,
tá? Entendeu que todo o processo era baseado em falsas denúncias e mentiras e me concedeu a guarda unilateral do meu filho, no dia 26 de fevereiro. O pai tomou conhecimento da decisão judicial, tirou meu filho da escola antes do horário de término de aula e desde então sumiu com o meu filho. Tá? Muitos familiares, pessoas aí na rede social tá dizendo que meu filho não está desaparecido. Meu filho está desaparecido, sim. O juiz decretou por meio de documento o desaparecimento do meu filho. O juiz decretou a guarda unilateral, portanto meu filho está desaparecido. Agora, Maria, o Enzo já está na lista de desaparecidos e procurados pela Polícia Militar de Santa Catarina e eu vou reforçar os telefones para caso, se você tem alguma informação sobre o paradeiro do Enzo e do pai dele, entrar em contato por esses telefones 48-3229-6020 ou 48-99156-8264 ou ainda o 489-8843-3152. O caso também está sendo investigado pela DPCAM e pela Delegacia da Criança, da Mulher e Adolescente aqui de Balneário Camboriú, mas a gente não conseguiu mais informações junto à delegada. Mais informações sobre esse caso você acompanha no portal SCC10 e também no Tá Na Hora Santa Catarina, a partir das 6h30 da tarde. Com você, Maria. É isso, Cris. Obrigada. Vamos ajudar a encontrar o menino Enzo. Tá ali, gente. Essa mãe deve estar desesperada, com certeza. Obrigada, viu, Cris? Bora pro intervalo? Na volta, a gente vai falar ainda da chegada do frio aqui em Santa Catarina. Tem a previsão do tempo para vocês aí para hoje, para amanhã, para domingo também, para vocês se organizarem. E tem muitas outras informações também. Vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora? Nesta sexta-feira, o tempo tá mais nublado. A gente tá mostrando ilhota para vocês, agora 25 graus e as temperaturas caindo. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta sexta-feira e neste fim de semana tem previsão aí da primeira onda de frio do outono. As temperaturas devem ficar ali na casa de 0 grau na região da Serra Catarinense. Claro, vai esfriar nas outras regiões também, mas é ali que a gente precisa de atenção, porque pode ter até registro de temperaturas negativas nos locais mais altos. A Suiane de Lis está chegando ao vivo de Lages para contar para a gente como é que já está o clima por aí, como é que estão as temperaturas, o tempo também. Não chove neste momento, mas está mais nubladinho hoje aí, né? Tem um sol mais tímido aparecendo. Suiane, conta pra gente aí a expectativa do pessoal para esse frio. Bom dia. É isso mesmo, Maria. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O clima já mudou por aqui, viu? Já amanheceu mais fresquinho, mais frio. A mínima aqui em Lages foi de 8 graus hoje cedo, agora já está na casa dos 20 graus. Apareceu um sol meio disfarçado por aqui, que deu uma esquentadinha. Mas tem muita gente por aqui já pela manhã, a gente acompanhou, já encasacado, com blusa, porque justamente a temperatura já baixou, já tem um clima realmente de outono, né? Por aqui, bastante gente passando de jaqueta, de blusa, realmente já esfriou. Mais cedo a gente veio até aqui a praça para conversar também com o pessoal para saber como é que está essa expectativa para a chegada do frio. Isso porque a gente sabe que muita gente aqui na Serra prefere o frio, está acostumado com o frio e estava ansioso para a chegada desse momento que as temperaturas baixassem. A gente vai acompanhar agora um pouquinho da opinião do pessoal aqui de Lages da Serra, se eles gostaram da chegada do frio. Tem alguns que preferem mesmo assim o verão. Vamos conferir. Começou a refrescar, a senhora não está gostando muito? Não, não estou gostando muito, porque sou muito resfriada. Vocês olhem minha blusa aqui, ó. Dá certo, então a senhora prefere verão mesmo? Isso, o verão. Tô faceiro, tô. E aí eu no verão não durmo. Não durmo, dói tudo que é coisa, me viro pra cá, me viro pra lá. E eu adoro o inverno. O inverno pra mim é saúde. Eu gosto mais do frio, agora o clima tá ficando bom. Prefiro o verão, porque eu moro num lugar muito frio, né, que é na Urupema. Então eu prefiro o verão. Lá é muito frio. Tá certo, agora já começou a refrescar, então a senhora não gosta? Eu não gosto. É pra muita coisa, né, a gente não gosta lá. Começa a nevar, coisa arada, daí não. E os turistas gostam bastante? Gosto bastante, dá bastante turista, mas eu não saio nem na rua, ver. Por causa do frio.
É isso, então, divide opiniões, viu? Muita gente aqui na Serra estava ansioso, só esperando o frio, gosta do inverno, mas também tem gente como essa senhora de Urupema que não curte não, viu? A geada, o frio, a neve que dá por aqui também, né? No período do inverno, tem gente que não gosta muito, viu? Alguns moradores que preferem se esconder do frio. Tem bastante gente já encasacado e muita gente dizendo que já tá ficando até encarangado do frio, que é uma expressão que o pessoal aqui de Lages usa bastante, viu? Volto com você, Maria. Encarangado de frio. Você sabe que a última vez que eu fui para Lages, eu escutei o pessoal falando que estava com saudade de ficar encarangado. E eu também, gente. Quando vai para lá, e o encarangado é que você chega a travar de frio. Você não consegue mexer os dedos. O povo fala, tô com os dedos encarangados. Né? Expressão de Lages. Obrigada, viu, Suiane? É muito frio. Então, se você quer saber como é que vai ficar aí na sua cidade, eu vou contar agora na previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com o tempo mais fechado, até uma chuvinha fraca em algumas cidades, mas agora, no decorrer do dia, o tempo melhora e o sol aparece na maioria das regiões. Isso por conta de uma massa de ar seco e frio que está se aproximando aqui do nosso estado. Então, podemos ter aí fortes rajadas de vento, mais intensas no Planalto Sul e também aqui no litoral. Ventanias que podem atingir até 80 km por hora. O mar também vai ficar mais agitado, com ondas de 3,5 metros de altura. Agora, atenção, principalmente a queda nas temperaturas a partir de hoje à noite. Né? Você que está assistindo fala, mas nem está tão gelado assim, deu uma refrescada. À noite é que nós teremos o registro das menores temperaturas desta sexta-feira. Então, olha só, extremo oeste hoje à noite pode ficar em 9 graus. Mínima de 7 na região oeste, 6 na região de meio oeste, Caçador, Videira. Olha só, na Serra a gente tem 4 de mínima, a Suiane falou agora que pode ter até um pouco mais baixo do que isso por lá. Sul do estado, região de Criciúma, pode terminar a sexta com 9 graus, Grande Florianópolis também, no Vale a mínima é de 7 e no norte, região de Joinville, é onde fica mais ou menos, mesmo assim, mínima de 13 graus hoje por lá. Amanhã, essa massa de ar seco e frio presente aqui no estado intensifica ainda mais a queda nas temperaturas, garantindo a sensação de frio, especialmente nos extremos do dia. Isso vale para todas as regiões. Então, o frio é de manhã e à noite, durante o dia com a presença do sol, porque a gente vai ter sol, vai ter nuvem amanhã, mas o frio ele é principalmente de manhã e à noite e tem chance de geada na serra amanhã. Máximas, então, entre 17 e 25 e à noite e de manhã entre 3 e 11 graus. E aí, no domingo, Santa Catarina continua com essas temperaturas mais baixas, ainda com chance de geada no Planalto Sul. E sobre o tempo, sol, algumas nuvens, até nevoeiros pela manhã. E existe a condição de chuva no litoral e áreas próximas, especialmente, novamente, nos extremos do dia, devido à circulação marítima. Vamos ver, então, as mínimas e as máximas para o domingo? Como é que vão ficar? São Joaquim, alô Serra, mínima de 4 graus e máxima de 19. Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, não passa de 20. Itapuá, na região norte, a máxima é de 21 graus, a mínima é de 16. Gaspar, no Vale, não passa de 23 graus. Jaguaruna, no sul do estado também. E Concórdia, com o sol mais presente, pode esquentar um pouquinho mais, 26, mas a mínima ainda é de 10 graus. Então, se prepare, porque vai ser um final de semana aí mais gelado. Para você que estava com saudade do frio, né? A gente já está aí começando a se preparar para o inverno. Vamos lá agora dar um pulinho, conversar com o Yoton Neto, ele está aqui no SCC10. Yoton, tudo bem com você? Está preparado para o frio? Você veio de Lages, né? Eu sou de Lages e estou a caminho de Lages hoje no fim do dia. Você vai no final de semana mais frio? Vou passar um friozinho lá, matar a saudade, mas tá super tranquilo, né? Nada como o calorzinho aqui de Florianópolis. Nada, né? Mas já estava com saudade ou não? Um pouquinho sempre dá, né? Mas é o frio judia, né? Mas eu também acho que o calor é bom quando se tá de férias, na beira da praia, pra poder aproveitar piscina, mais. Pra poder aproveitar, exatamente. Então vamos lá, boa tarde pra você, Yoton. O que temos aí no SCC10 hoje? Bom, a gente tá aqui com várias atualizações, né? Alguns fatos que aconteceram em Florianópolis, mas a gente vai dar alguns destaques de alguns serviços pro cidadão, Maria. E eu vou começar falando sobre as novas funcionalidades do Pix, né? Que tomou conta aí do Brasil e hoje é uma das transações bancárias mais utilizadas pelos brasileiros. E é sobre isso, então, agora que eu converso com vocês, porque nós vamos conversar sobre as funcionalidades do Pix e quando elas começam a valer. Algumas das mudanças já estão em vigor
e outras tantas entrarão aí em atualização nos próximos meses. O Banco Central anunciou essas novas funcionalidades, trazendo mais segurança e também conveniência para quem usa transações bancárias. Entre as novidades estão o parcelado, que vai funcionar mais ou menos como um cartão de crédito, e a possibilidade de contestar as transações bancárias diretamente no aplicativo do seu banco. Como eu falei, algumas já estão em vigor. Desde o dia 1º de abril, do início desse mês, os comprovantes de pagamento ganharam uma diferença para evitar aí possíveis golpes. A partir de agora, os pagamentos feitos via Pix, eles vão aparecer com um ícone de cheque, enquanto os agendados vão aparecer claramente agendamento Pix e um ícone no calendário. Ainda segundo o Banco Central, a partir de setembro vai entrar em operação o Pix parcelado, permitindo que o usuário divida pagamentos e transferências em várias parcelas, e isso já está sendo programado para entrar em vigor em setembro. E, por fim, uma novidade prevista para o futuro é a criação de um sistema de contestação de transações para evitar golpes. Todas essas informações e a notícia completa no scc10.com.br. Ainda falando sobre serviço para você que está me acompanhando por toda Santa Catarina, programa Pede MEI, aquele programa do governo federal que incentiva o estudo a crianças, adolescentes e jovens, ele paga hoje para aqueles que foram nascidos em setembro e outubro e vão receber, então, a partir de hoje, o incentivo no valor de R$ 200, que corresponde à parcela do incentivo matrícula da edição de 2025. Segundo o governo federal, neste mês serão disponibilizados cerca de 3,9 milhões de parcelas, sendo 1,3 milhão para novos estudantes. O programa Pede Meia, ele pode pagar até R$ 9.200 ao fim do ano por estudante, levando em conta aí a frequência escolar, o rendimento e todas aquelas questões que fazem parte para que o aluno, o estudante, tenha acesso a esse benefício. Falando em benefício também, falamos agora do Minha Casa Minha Vida e dica importante para você que sonha com a casa própria. Muitas vezes não se enquadra dentro dos valores estipulados do programa pela renda familiar. A partir de agora, o Minha Casa Minha Vida foi ampliado pelo governo para famílias que tenham renda de até R$ 12 mil. Condições para comprar imóveis que custem até R$500 mil. A gente sabe que a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida é bem menor e as facilidades para o parcelamento, para o financiamento, para o sonho da casa própria ficam bem mais acessíveis através do programa. No scc10.com.br, na página principal, tem essa informação do Minha Casa Minha Vida e você acompanha tudo lá, o passo a passo e como proceder para poder aí conquistar o sonho e, quem sabe, a própria casa. Bacana, né, Esther? Muito bom, muito bom. Obrigada, Elton, por hoje. Eu que agradeço e até segunda-feira. Boa viagem lá pra Serra, hein? Pode deixar. Bora passar frio. Hoje é dia do animal de rua e por isso o Thiago Pires foi lá pro Dibeia porque dezenas de animais resgatados das ruas estão esperando por um lar. Thiago, eu sei que você é cachorreiro como eu, a gente gosta desses bichos, né? Você já fez muita amizade por aí? Já fiz bastante, Maria, já fiz bastante amiguinhos, mas eu vou começar esse vivo aqui diferente, viu? A Waira vai largar uma música aí que tem tudo a ver com o Dibeia, com essa feira que tá chegando aí. Vê se ela solta o som pra gente aí, vamos ver se a gente escuta. Solta aí. Que falta me faz assim, ó. xodó. Que eu sinto de bem, mas como eu não falta me faz xodó. Pois é, que falta me faz um xodó, que falta faz pra você em casa um xodó. E tá cheio de xodó por aqui, viu? São mais de 200 animais que estão por aqui. Tem aqui pra dentro, tem vários espaços aqui que eles estão espalhados. Vamos dar só uma olhadinha de leve, porque eles ficam meio agitados. Vamos ver se eles estão nos olhando. Aqui, ó, Elionto, mostra ali. Ó, essa turma toda aqui, todo mundo pra adoção, viu? Eles ficam meio agitados quando a gente chega aqui, mas é tudo calminho, tudo tranquilo, tudo pro pessoal levar pra casa e pra ter o xodó em casa aí. E aí, gurizada? Quem quer uma casa, quem quer um lar, quem quer uma família? Tá todo mundo dizendo que, ó, eu. Escuta, eu. É isso, Erionto, vem pra cá, Erionto. É isso, todo mundo quer uma família. Tem aqui o pessoal que tá, a turminha que tá aqui esperando pra ser adotado. E aqui também tem uns, ó. Mostra aqui. 200, Maria, mais de 200 animais vão estar disponíveis aí. Aqui também tem uma turminha que tá esperando, ó. Olha a carinha deles, olha lá.
Ali, ele dizendo assim, eu quero, me leva pra casa. Ali que bonitinho. Me leva. Erionto, mostra lá, dá um close nele. Me leva pra casa, eu quero um lar. Tá aí, ó, essa turma toda, enquanto o Erionto mostra aí. Erionto, vem pra cá, Erionto. Enquanto o Erionto tá mostrando ali, a gente vai conversar com a Suzana. Vem cá, Suzana, que é a diretora aqui do Dibeia. E ela vai fazer o convite para vocês, porque amanhã, hoje é o Dia Nacional do Animal de Rua, mas amanhã tem uma feira de Páscoa. Não vai ter coelho, vai ter cachorrinho para doação. Como é que o pessoal pode fazer, quem quiser vir aqui? Então, é só vir aqui diretamente na Dibeia com seu comprovante de residência e seus documentos. A gente vai preencher uma ficha ali na hora e vai ver o animal que dá para encaminhar para essa família. Então, o documento para trazer, por enquanto, é só vir fazer a inscrição, é isso? Isso. Lembrando que amanhã você não sai já com seu animalzinho de estimação, né? Amanhã a gente preenche a ficha e a pessoa pode conhecer o seu possível adotado. Fechou. Então é só vir, Maria, trazer aí o seu documento, é claro, para preencher a ficha e já vai conhecer, ó, esse é o meu xodó. Agora eu vou te mostrar pra gente encerrar um xodó que tá aqui, ó. Maria, pra quem gosta de pitbull, mansinho, é o Amarula. Ele tá aqui pra esperar por você. Esse é o nosso amiguinho Amarula. E aí, Amarula, quer um... Ó, Amarula quer brinquedo, ó. Quer brinquedo, Amarula. Oi, Amarula. Quer um lar? Quer uma casinha? Quer? Ela quer. Quer uma casinha. Quer uma casinha. Ele quer. Ele falou pra mim que quer. Então, Maria, já sabe, amanhã, a partir da 1h30, né, Susana? Isso, da 1h30 às 5 da tarde a gente vai estar aqui recebendo vocês. Aproveitem, gente, venham adotar um animal. Isso é muito gratificante. São mais de 200 que estão esperando um lar, como o Amarula. A gente vai encerrar com ele. Marula, quer uma casinha? O que engasgou? Engasgou. Quer uma casinha? Quer ir pra casa? Quer. Tá dizendo que quer. Maria, amanhã, 1h30, aqui no Dibeia. Suzana fez o convite. É só vir, escolher o seu animalzinho e depois ter o seu xodó em casa pra brincar. Não quer um companheirinho pra Malu lá? Não quer o Thiaguinho. Ô, Maria, o Gabi disse que tá querendo um outro cachorrinho, quem sabe? Você não dá ideia, Thiaguinho, você não dá ideia, que eu já tenho 2, mas eu fico olhando e babando. Você sabe que se eu tivesse espaço, se eu morasse numa casa com quintal, eu teria muitos outros, porque eu acho a coisa mais linda. E eles são puro amor, né, gente? Quem tem cachorro em casa sabe que é um amor, assim, que eles não pedem nada em troca, né? Eles só querem a sua presença, seu carinho. Ai, que coisa mais linda, Thiaguinho. Olha lá, gente, amanhã no Dibeia, então você que quer aumentar a família, quer adotar um bichinho, tá aí, ó, disponível para vocês a feira de adoção que vai acontecer por lá. Camboriú, no litoral norte, completa amanhã, dia 5 de abril, 141 anos. E uma extensa programação está sendo realizada ao longo da semana. Mas é hoje e amanhã que essa agenda fica ainda mais especial. A Cris está chegando por aqui. Vai ter corte do bolo e tudo, Cris? Oi, Maria, vai ter sim, vai ter bolo, vai ter festa, vai ter apresentação musical. Na verdade, a programação está acontecendo durante toda a semana. Ontem à noite, por exemplo, foi entregue a medalha de ex-prefeito Wilson Plautes para, claro, as pessoas que participaram aí do crescimento econômico, desenvolvimento econômico de Camboriú. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores, são entregues 3 medalhas diferentes, além da medalha póstuma também para aqueles que já se foram, mas deixaram seu legado. Agora, hoje e amanhã tem programação especial, hoje ainda mais, também já está acontecendo, mas quem vai nos contar é o vice-prefeito Josias. Acompanhe. E hoje, sexta-feira, dia 4/4, continuamos a nossa comemoração do aniversário de 141 anos do município de Camboriú. Neste dia, toda a administração pública estará atendendo no CAIC, no Monte Alegre, no Pão de Vila Verde e também no Tabuleiro, que é a emancipação do distrito do Monte Alegre. O prefeito, o vice-prefeito, com as demais secretarias, demais estruturas, estarão ali. Juntamente receberemos a banda do Exército da cidade de Blumenau, assim como os demais eventos e apresentações que teremos durante o dia ali no CAIC. À noite, a partir das 20 horas, teremos no ginásio Irineu Bornhaus a apresentação de etnias. Serão mais de 8 países que estarão se apresentando.
Agora, Maria, amanhã, dia 5 de abril, é o aniversário de Camboriú, 141 anos. A gente vai passar a programação certinha para você que já vai estar de feriado, está de folga e pode acompanhar. Vai começar cedinho, viu, Maria? A partir das 8 horas da manhã, tem apresentação do Vinil Jazz no Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen, que fica bem no centro, bem pertinho da prefeitura. Às 9 horas, está todo mundo convidado, claro, para o corte do bolo no mesmo local, no Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen. Entre as 10 e as 5 horas da tarde, Festa dos Amigos na Praça da Figueira, que fica bem em frente à prefeitura. E das 2 às 6 horas da tarde, campeonato da Skate Street, que acontece lá no Complexo Esportivo do bairro Santa Regina. Tem programação aí para a família inteira. Hoje e amanhã, a gente, claro, deseja felicidades a todos os moradores e os parabéns para Camboriú, 141 anos. E agradecer, claro, né, Maria, a nossa audiência em Camboriú. Volto contigo, boa tarde. Boa tarde, Cris. Obrigada, viu? Então tem festa lá em Camboriú amanhã, 141 anos de história. Obrigada, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo por aqui, voltamos em instantes com o meio-dia. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. Roberto Azevedo já chegou por aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia. Roberto já chega com uma notícia de um acidente envolvendo o secretário de Estado da Saúde, um acidente da saúde não, da infraestrutura, que aconteceu hoje pela manhã, Roberto? Agora há pouco aconteceu entre Campos Novos e Zorteia, no meio-oeste, depois do secretário Jerry Comper, que é deputado estadual. A gente está sem o... Mas a gente já tem a imagem aí mostrando o acidente, também o secretário estadual aí que está aparecendo. Já temos o áudio do Roberto, podemos trazer as informações. Um acidente que aconteceu hoje foi na BR-470? Na BR-470, entre Campos Novos e o Rio Grande do Sul, ali fica Barracão próximo, depois que eles vistoriaram uma rodovia SC-150, que será entregue amanhã pelo governador do estado, faz parte daquele projeto lá, o Estrada Boa, que fica entre Capinzal e Piratuba. O acidente aconteceu entre Campos Novos e Zorteia, no meio-oeste do estado. Ele está bem, conversou com a equipe agora, com ele estavam 2 engenheiros superintendentes da secretaria, Vicilar Preto e Alexandre Schaffer, que também estão bem, estão sob atendimento médico, estão bem porque não sofreram nada. Motivo do acidente? O pneu de um caminhão que vinha no sentido contrário da rodovia estourou, soltou e atingiu a frente da caminhonete, como a gente pode ver. Se não fosse um veículo robusto, uma viatura robusta, talvez tivesse outro destino, infelizmente, esse acidente, mas graças a Deus, tudo certo, tudo tranquilo. Inclusive, o secretário já ligou para assessores, para a família, disse que está bem e disse que amanhã participa da inauguração, da entrega da rodovia SC-150, que é do Estrada Boa, lá entre Capinzal e Piratuba, também no meio-oeste. Aliás, uma região que realmente precisava de uma melhoria na rodovia. Passei recentemente por lá, estava um horror. Este é o problema de estar na rodovia. Você tem que se preocupar com você dirigindo e praticar a direção defensiva também com os outros. Pois é, mas tem muito caso que não tem nem como praticar a defensiva, né? Exatamente. Nesse caso, por exemplo, olha o estrago que fez e ainda bem que estão todos bem agora, Exatamente. né, Isso também denota, aí ó, não é uma especulação, mas é um relato, a falta de manutenção em caminhões, veículos, porque isso é falta de manutenção. Aconteceu um acidente desse, mas felizmente está todo mundo bem. Foi só o estrago material aqui mesmo, né? Roberto, esse é o próximo assunto de hoje? Pois é, amanhã tem ponto e contraponto e o secretário de Planejamento do Estado, Edgar Ussui, falou sobre o tarifaço que Donald Trump lançou e atingiu o planeta Terra inteiro, né? Os países inteiros. O Brasil foi tarifado em 10% sobre os produtos que exporta para os Estados Unidos. E aí eu perguntei para ele qual o efeito em Santa Catarina, se o governo já tem esse efeito. Vamos ver o que ele respondeu. A gente tem grandes oportunidades, a gente está olhando isso com bastante calma, bastante responsabilidade, para que Santa Catarina consiga absorver e crescer cada vez mais. Pois é, a gente sabe, amanhã, depois do Tá Na Hora Nacional,
tem o ponto contra ponto, lá por 7h20 da noite. 7h20 da noite. E agora, Roberto, vamos finalizar com a piada da semana? Piada de mau gosto. Felipe Neto se lança à presidência da República, é fato ou fake? É fake, né? Um grande fake. Agora, onde anda a responsabilidade desse rapaz que se diz youtuber? Você vê aí, a gente colocou o que eu publiquei e que outros veículos da imprensa nacional publicaram, portais, jornais, Folha de São Paulo, todo mundo publicou e era uma fake news. Já dava para entender no vídeo que ele estava lançando 2 produtos. Ele como candidato à presidência da República, uma tremenda mentira, e também um outro produto que era uma espécie de site que ele mesmo produziria. Pois bem, eu vou dar um conselho para esse rapaz aqui. Comunicação é coisa séria e redes sociais também é comunicação. A gente se responsabiliza sobre as coisas que a gente escreve. Eu estou envergonhado como um jornalista profissional há 40 anos que publiquei uma besteira dessas. Agora, quais são as consequências para isso? Nada. Alguns leitores até alertavam nas mensagens que me mandaram durante a publicação, desde ontem, no final da tarde, que seria mentira, que seria um golpe. Evidentemente, não é uma ação de marketing, é um golpe de marketing. E muito sem vergonha. Acho que esse rapaz não respeita ninguém, não respeita a biografia dele mesmo, porque faz esse tipo de palhaçada nas redes sociais e como se não tivesse acontecido nada. Hoje gravou um vídeo dizendo que, não, gente, eu não vou ser candidato, espero que você não tenha acreditado. Realmente, ele não tem credibilidade, não tem que acreditar em nada do que ele escreve. É lamentável o que aconteceu e a gente da imprensa só tem uma coisa a pedir aos meus eleitores, internautas: desculpem. Roberto, não, e assim, se já não tinha credibilidade antes, agora com uma notícia dessa, e fake... É o seguinte, Maria, vamos ser honestos com o nosso telespectador, com o nosso leitor. Presidência da República é uma coisa séria, gente. Não é uma aventura. Recentemente nós tivemos um cantor sertanejo, Gustavo Lima, que disse que poderia ser candidato e depois retirou, mas retirou sem mentir. Se lançou e depois deslançou. Agora, não isso aqui, usar o instrumento. Aí tem aquela velha história do filme da invasão extraterrestre, né, da guerra entre os mundos, que em Nova York o ator fez uma grande, o Orson Welles, fez uma grande interpretação numa rádio e deixou em pânico Nova York e boa parte da costa leste norte-americana. Isso aí é ficção. E eu acredito que o que esse rapaz trabalha aqui é realidade. São duas coisas diferentes. Ele trabalha influenciando pessoas, né, Roberto? Exatamente. Aí que está a responsabilidade que tem por trás bela disso influência, bela influência. E ele costuma ser daqueles, eu vou processar, porque falar processa, porque aí eu vou pedir reparação também. Tá aí, Roberto Azevedo tem mais lá no SCC10. Obrigada. Exatamente, obrigado. Agora, SCC Comunidade, vamos lá. Esgoto continua indo direto para o mar na região continental de Florianópolis. Os moradores do bairro Balneário, que já estão cansados de cobrar soluções para problemas bem antigos, agora voltaram a pedir ajuda. Segundo eles, nada mudou. Por isso, a gente vai voltar até a praia e vai entender tudo na reportagem do Kaique Guede e Fernando Oliveira. O esgoto da minha casa vai para o mar, eu sou responsabilizado por isso e eu pago por isso. Qual é o sentido disso? Qual é a intenção disso? Né? Quem é que está ganhando com isso? Nós queremos que o esgoto seja tratado, nós não queremos esgoto na praia, queremos uma solução da Casan, Aresc, Prefeitura, e queremos que, enquanto o problema não for resolvido, que a tarifa de esgoto seja suspensa. É um crime ambiental, esgoto no mar, é um crime de saúde pública e é um crime contra o consumidor, que a gente paga por um serviço que não é prestado adequadamente. O bairro Balneário é um dos mais tradicionais da parte continental de Florianópolis, mas os moradores desta região estão revoltados e não aguentam mais esperar.
Casan e a prefeitura simplesmente direcionaram o problema aos moradores. Desde a nossa última entrevista, o que foi feito? Absolutamente nada. Não muda o cenário e interessante que isso, pelo menos 2 anos que a gente vem discutindo com a Casan, a poluição continua, né? Continua na praia. A prefeitura e a Casan tomam essas medidas paliativas, porém, especificamente onde tem o esgoto saindo de forma evidente, com vídeos, com provas, com ofícios e documentação, inclusive com vistoria local. Nós fizemos uma vistoria acompanhada da superintendência, de fiscais, da Aresc, e simplesmente não abrem o local, né? Continua borbulhando o esgoto, saindo de forma evidente o esgoto pela praia e não se investiga. Cruzamento das ruas Gonçalves Dias com José Cândido da Silva. O local está a 250 metros, mais ou menos, da Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Só que, além disso, este local aqui representa o encontro de 3 tubulações. Uma pluvial, ou seja, de água da chuva, e 2 de esgoto. O que ocorre? O problema é desse cruzamento em direção ao mar. Já foi feito teste de fumaça nesses 2 pontos aqui que vocês indicaram e sai fumaça na pluvial. Novamente, indica cruzamento das redes, interligação de uma delas está passando o efluente para outra. Conforme a pressão, pode ser pluvial para esgoto ou esgoto para pluvial. Não pode ocorrer. E o que a gente vê é esgoto na praia. Teria que abrir esse local para ver exatamente o que está ocorrendo. Isso não aconteceu até o momento. Em nota, a Prefeitura da capital disse que notificou a Casan sobre o extravasamento e recebeu como resposta da companhia que há um projeto para desativar o interceptor. Já a Casan informou a equipe do SCC que faz a desobstrução das tubulações sempre que acionada, mas destaca que o problema é causado por ligações irregulares na rede. A companhia deve ainda verificar pontos na orla para encontrar possíveis vazamentos. Não há intercorrências nas elevatórias da região, segundo a Casan, e obras no interceptor de esgoto que passa pelo balneário devem ser licitadas no 2º semestre deste ano. Gera até uma estranheza, né? Na ação judicial diz que as casas estão regulares e depois em pronunciamentos diz que as casas estão irregulares e a população fica com papel de bobo, pagando tarifa, né? Arcando com essa culpa, quando na verdade a gente sabe que o problema está na rede. Só que, além disso, a capacidade da estação elevatória também é motivo de dúvida por parte dos moradores. 800 e poucos extravasamentos em um ano nas elevatórias aqui do continente. E essa estrutura que está ali, que deveria ter uma válvula de retenção funcional, não isso que está ali. O que acontece? Como ela é de madeira, ela acaba flutuando quando a maré enche e a água do mar acaba invadindo o sistema. Isso acontece há 30 anos. A gente sabe que a solução ela é complexa, porém ela requer medidas de curto, médio e longo prazo. A de longo prazo está apresentada no processo judicial, porém a de curto e de médio prazo não estão sendo apresentadas ou não apresentadas, executadas. A gerência está vendo isso, está ali sentada, olhando esse problema acontecendo aos seus olhos ali. E não acontece, não se resolve. A nossa equipe entrou em contato com a Aresc, mas não tivemos resposta. E o SCC Meio-Dia vai ficando por aqui. Fernando Machado, vem dar um tchau caloroso pro pessoal de casa, porque vai esfriar amanhã, viu? Tem que ser bem quente esse abraço aí, viu? Ai, vai ficar quantos graus de temperatura? Aqui, Fernando, vai ficar a mínima de 9. Não. Sim! Você não presta atenção na previsão do tempo que eu faço, não, Fernando Machado? Eu vou falar pra vocês o Você seguinte. viu? Ele fica no WhatsApp, né, Laércio? 9 graus é muito frio. 9 graus é muito Laércio frio. tá feliz da vida, gente. O Laércio gosta do frio. Muito bom. Deixa eu ver o SCC10, a notícia em tempo real, antes do tchau da Maria, antes do tchau do Fernando, o Portal da Notícia em Santa Catarina. Hoje tem diversão. Deixa eu ver. Tem aí a coluna da nossa Beatriz Agnes. Tem? Vamos ver. 1h05 da tarde, Fernando, Maristela. escuta essa. Quem tá em casa aí, tá namorando,
né? Tá conhecendo alguém. Muitas vezes você pode se perguntar assim, será que essa é a pessoa certa? E se perguntou, não é. Não, mas pode Não. ser que seja. Se você já tem tá em essa dúvida, não é. Tem 4 perguntas, agora um filme que está na Netflix, que fala sobre essa lista. Tem 4 perguntas que, segundo esse filme, ajudam você a encontrar essa pessoa. Entendeu? Humildade, respeito à família, que mais? Se você imagina, por exemplo, se você quer ter filho, você imagina essa pessoa pai ou mãe do seu filho? É uma pergunta que você tem que fazer. Se é o teu sonho, né, ser pai ou ser mãe, você tem que pensar. Você fala, essa pessoa daria um bom pai? Daria uma boa mãe? Boa Não é? pergunta. Tem várias ali, tá tudo no SCC10, entra lá para vocês verem. Sabe o que hoje muda muito na vida de uma pessoa quando ela quer se relacionar com outra? O quanto ela é interessante na hora de ouvir. Boa, Fernando. Tem gente que gosta de falar e tem gente que não sabe ouvir, né? Pois é, eu costumo falar isso nos meus treinamentos, que não é a comunicação que a gente usa para convencer as pessoas, é o que a gente fala para nós mesmos nos convencermos de algo. O que você está falando para se convencer? Olha aí, gente. Fernando Machado, hein? Coach aqui. Posso ir embora já, ô Karen? Vamos ficar com a tarde nossa. Bora lá. Cuide-se!